casa que já nos acompanham neste domingo maravilhoso. Estamos cá mais uma vez para falar de um tema muito importante para todos nós. Então peço que você que estiver aí de casa neste momento possa juntar a família, possa juntar todo mundo, sentar no sofá para poder estar aqui nos fazer essa companhia e esteja aí desse lado atento, porque Deus ele vai falar, Deus ele vai operar. Eu chamo-me Fini Fideline, estou aqui com a minha amada que também vai apresentar-se. Saúdo todos aí de casa, saúdo nosso pai espiritual, o apóstolo Daniel Barone, e saúdo toda a igreja SEMI e todos os irmãos de todas as outras congregações que estejam nos acompanhando. Olá, Fini. A paz do Senhor, amado irmão, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, querida, meu querido, meu amado. Eu chamo-me Palmira Francisco, como disse a irmã Fini, e estaremos aqui uma hora, ou o que Deus nos permitir no ar, para falarmos um pouco daquilo que é o luto na família, conforme Deus nos direcionar, conforme o Espírito de Deus nos direcionar. Quero também aproveitar para agradecer ao nosso pai, como ela já disse, apóstolo Daniel Barone, pastor Jeremias, pastor Alene, pastor Alexandre e todos os outros pastores da nossa congregação, que eles nos acompanham aqui e além fronteira, ao amado irmão Bute, que está aqui conosco, sempre pronto para nos ajudar, e a você que está aí em casa, fica atento. Nós acreditamos que é uma palavra de Deus aqui para você. Amém? Amém. Obrigada. Até já. Até já. Vamos nessa viagem. Amém. Então, irmã Palmira, nós estamos aqui a falar do luto. E infelizmente há quem ainda não percebe como lidar com esta fase da vida, como lidar com este momento. Há quem olha para o luto como o fim da sua vida, quando perdemos um ente querido, até perdemos um pai da família, uma mãe, e pensamos que a vida acabou. Então eu queria saber da irmã Palmira o que acha do luto e o que tem para dizer aos de casa. Usamos um exemplo de uma família que neste momento esteja a passar pelo luto. Bom, como nós sabemos, né, o luto é algo que pode acontecer, né? O luto, por definição, o luto é um sentimento, né? É algo que acontece quando nós perdemos um ente querido, né? Fala-se do luto numa casa que se perdeu alguém, né? Fala-se do luto para alguém que vai acompanhar uma cerimônia fúnebre, mas tem relação com um ente querido, né? Fala-se do luto, um período que a pessoa está a passar por consequência de uma morte, de uma perda. Morte que é morte, que é o desaparecimento físico. Por que falamos de morte aqui? Porque existe morte física e existe morte espiritual, né? São duas mortes completamente diferentes. Como nós sabemos, o homem ele é feito de corpo, espírito e alma, né? A morte é algo que acontece no físico, não é? Quando falamos de morte espiritual, estamos a falar de uma outra dimensão. Estamos a falar de morte num outro contexto, no contexto espiritual. Então, quando se fala em luto, é mais esta parte, esse desaparecimento físico que nós deparamos numa casa, numa família, um marido, um filho, um primo, um ente querido, né? Alguém que nos é muito, muito querida, muito próxima. Geralmente o luto ele está associado a muita dor, né? Ao choro, né? Está associado a períodos de angústia, onde há luto há tantas perguntas, onde há luto, alguns casos o luto vem de uma forma repentina, o luto pode vir de uma forma também sigilosa, pode vir paulatina através de uma doença em que a pessoa tem que aguentar aquilo anos e anos, dias e dias, vidas e vidas, e no final é o luto, né? A morte daquela pessoa. Então isso traz sempre muita pergunta, muita dúvida, muita angústia, muita dor, superação, esse tipo de coisa. Eu creio que o luto é mais ou menos isso. É impossível falar de luto sem falar do choro, né? E temos visto em alguns casos que parece que esse processo do luto é linear, então é padronizado. Não é padronizado. Nós queremos deixar claro que
cada um enfrenta o luto da sua maneira, não é, irmã Palmeira? Cada um enfrenta o tempo e o estado da sua maneira, porque há quem chora, há quem prefere não falar com ninguém, há quem prefere ficar no quarto sem isolar-se, há quem prefere não lidar de cara com as pessoas lá fora. Então não há um padrão certo do processo do luto, mas cada pessoa é como é. Então cada pessoa vai passando pelo luto como pode e como vão aquilo, ou como sentem, né, os seus, como tem os seus sentimentos. Então, irmã Palmira, nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia nos diz, estamos em 1 de Tessalonicenses 4, podemos aqui abrir 4, deixa aqui ver, 4, né? 4, 7. Creio que é 13. 4, 13. Onde vem? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, irmã Palmira, a Bíblia aqui diz para que nós não possamos ser ignorantes para os que já dormem. Então, há quem lá em casa não percebe esse dormir, o que esse dormir quer dizer. E por que a Bíblia diz para que nós não possamos ser ignorantes quanto a essa palavra, quanto a esse processo do luto? Bom, eu creio que a própria Bíblia, ela fala por si. Né? Jesus não quer nunca que nós sejamos ignorantes a nenhum evento, a nenhum fator. O próprio Jesus vem e diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Porque Jesus, na verdade, eu creio que o Espírito Santo, na primeira dimensão, ele vem para nos abrir os olhos, né? Para rasgar o véu, para nos mostrar aquilo que são os fatos. O ato de esconder as coisas não é de Deus, mas é do demônio, né? É do demônio. O demônio é que gosta de esconder as coisas. Jesus deixou tudo aberto. Gosta que a gente perceba, que a gente entenda as coisas, para a gente poder lidar com as coisas. Então, a morte, o luto é uma coisa, faz parte da vida, faz parte da criação, da gênese do próprio homem, né? Deus mesmo estabeleceu um tempo, como está no livro de Eclesiastes, um tempo de nascer até um tempo de morrer. Então, para dizer, Deus não quer que nós sejamos ignorantes em relação a estas coisas. É por isso que há este versículo que diz, não queremos que irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, ou dos que já dormem, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Então, para dizer que eu creio que cada palavra há um contrário, onde há uma morte, há uma vida. Então, por que Deus fala de esperança onde há morte? É incrível, né? Alguém chegar e falar de esperança num lugar onde há morte. Então, se há morte, há esperança. Porque como nós falamos aqui, temos a morte na dimensão física e na dimensão espiritual. Para Deus, nós não morremos, nós dormimos. A Bíblia, várias partes da Bíblia, Jesus tratou a morte como dormir. João 11, na história de Lázaro. Ele disse várias vezes para os discípulos, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. A filha do Jairo, Jesus disse, ela não morreu, ela dorme. Depois disse, menina, levanta-te. Para dizer que Jesus ele não vê a morte como um fim. A própria Bíblia fala que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele vem e diz, numa das apostilas do Paulo, onde está, ó morto, onde está o teu agrião, onde está o teu galardão? Eis que nosso Senhor te venceu. Né? Então a morte não pode ser vista como um fim. A morte não pode ser vista como um fim. Tanto é que Jesus, no livro de João 16, ele vem e diz, vou-vos enviar o Consolador. Jesus sabe que diante da morte nós precisamos do consolo. Nós precisamos do consolo. Então, por que Jesus disse não sejam ignorantes? Porque Jesus quer que nós compreendamos que sim há morte, que sim devemos chorar. Mas por detrás da morte há uma esperança. Então, mas é importante aqui, irmã Fini, a questão que eu faço para ti, será que há esperança para todos os que morreram? Será que todos que morreram dormem? Com quem é que Jesus fala quando diz a esperança? Com quem Jesus fala de que não morreu, dorme? Será que todos? Porque também existe o inferno, é uma realidade. E é para ser habitado, né? E é para algumas pessoas irem para lá e outras não. Então, quem são essas pessoas que devem ter esperança perante esta? Todos devemos ter esperança. A esperança é para todos. Mas como
Como é que é isso? Amém, amém. E só repisar também no que a irmã Palmira aqui falou, que o inferno sim existe e é para ser habitado. Deus, quando ele cria o inferno, era para os Satanás, Lúcifer e os seus demônios. Mas ele não quer estar lá sozinho, então ele quer companhia. No entanto, que o que ele tem feito todos os dias da sua vida é levar as pessoas a pecar contra Deus. Então, quem são essas pessoas que dormem, que Jesus menciona como pessoas que estão a dormir? Porque é quem dorme, mas é quem está no inferno. E no inferno não há volta. Então, para dizer que há um caminho, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo que Jesus é o caminho, nós paramos e perguntamos qual caminho, para onde é que Jesus vai nos levar? E Jesus diz: eu sou a vida. Nesse caso, Jesus ele nos leva à vida. Irmã Palmira, a Bíblia nos diz que até a morte não conseguiu Jesus, não venceu Jesus. E Jesus diz: eu sou a vida. Sendo então, ainda que nós moramos no físico, nós acreditamos numa vida após a morte. Nós acreditamos que se formos a seguir aquele que é o caminho de Jesus Cristo, após a morte nós nos encontraremos com Ele, nós habitaremos com Ele. Então Jesus diz: não sejais ignorantes quanto a essa palavra, porque depois da morte há uma vida. Então é necessário andar pelos caminhos de Deus, é necessário habitar na casa do Senhor, é necessário andar nos princípios, santidade e temor a Deus. Essas são as condições. Hoje no culto, o nosso pai espiritual nos ensinou algo que para mim foi algo muito importante. Ele disse: existe várias pessoas que fazem palestras, motivações, eu vou conseguir, eu vou entrar, eu vou chegar, mas essas pessoas, elas só estão a dar teoria, mas quem dá vida é Jesus Cristo. Ainda que eu consiga aquele carro dos sonhos, ainda que eu consiga aquele emprego dos sonhos, ainda que eu consiga aquela casa dos sonhos, e depois, e a minha vida, é a minha alma, porque depois de tudo isso há uma vida, há uma alma que eu tenho que alimentar com coisas boas. Então é necessário que nós tenhamos certeza que essa pessoa que está, porque como disse a irmã Palmira, existem vários tipos de morte, e as mortes também, a morte aliás pode ser de várias maneiras. Há a morte repentina, mas há aquela a morte silenciosa, né? E também há aquela que o nosso familiar está a passar, por exemplo, por uma doença, e uma doença no estágio terminal. Nós temos um Cristo que cura, mas também não podemos negligenciar a morte. Quando alguém morre, não é porque Jesus não estava com ele. Como bem disse a irmã Palmira, em Eclesiastes diz que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Então, todo ser vivente nesta terra, se nasceu, terá que morrer. Então, automaticamente, nós acreditamos que a morte também serve para nos levar não só da terra para um outro lugar, mas para um outro lugar melhor, que é os céus, que é perto de Deus, que é ao lado daquele que é o nosso Criador. E nós também olhamos para um Deus que sabe e conhece a dor de perder alguém. Irmã Palmira, é incrível que nós olhamos para Jesus, sim, como um Deus que desceu dos céus, mas Jesus ele também nos mostra que tinha sentimentos. Ele era humano, ele desceu dos céus, deixou os céus, veio para a terra para viver como um homem. E na palavra, aqui em João 11:35, a Bíblia nos diz que Jesus chorou. É o versículo mais curto que temos na Bíblia. Então, nós acreditamos que o choro é uma transmissão, é um sentimento que ele tinha para com um amigo, que era o Lázaro. Lázaro, ele quando morre, Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar, mas Jesus ele teve sentimento, ele chorou para poder nos mostrar que é possível sim perder alguém e chorar. Chorar não é coisa do outro mundo, é expressar aquilo que nós estamos a sentir. Então, se Jesus chorou, não é mal que quando formos a perder uma pessoa importante na nossa vida, possamos chorar, possamos demonstrar o quanto aquela pessoa era muito importante para nós. E irmã Palmira, continuando mesmo nesta parte do luto, eu quero saber da irmã Palmira como enfrentar o luto quando nós já perdemos aquela pessoa que nós tanto amamos, um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Como lidar, como filhos de Deus, como devemos lidar
com o luto naquele momento, naquele instante, o que devemos fazer? Será que devemos chorar todos os dias? Será que devemos perder a esperança? Será que a vida para? Bom, primeiro eu queria terminar aquele versículo, aquela passagem que a irmã estava a dizer, quando falávamos um pouco dos que dormem. Eu vi aqui algo interessante. Diz que nós, em 14, né? Eclesiastes 4:14, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Amém. É só para deixar aqui essa esperança. Amém. Os que dormem no Senhor, há uma esperança da volta de Jesus, Amém. né? Que vamos todos um dia levantar e pronto, nos levantamos, ressuscitamos com ele. Olha, primeiro, indo para a sua questão, né, sobre como lidar com o luto, não é fácil, não é? Não é fácil lidar com o luto. Nós temos que compreender que o luto está para todos. Né? O luto está para todos. Todos nós, em algum momento, passamos por esta situação, a morte de um pai, de um marido, de um irmão, de um amigo, de um familiar, né? O luto está para todos. Nós temos que ter a ideia de que nós devemos acompanhar as outras pessoas. Jesus mesmo fala no livro de Eclesiastes 7:2, melhor estar numa casa com luto do que numa festa. Então aqui mostra que há necessidade de haver consolo, Estamos a falar de quê? Melhor estar no luto do que numa festa. Estamos a falar de consolo, consolação, né? Consolação. A irmã falou aqui que Jesus chorou. Não há consolo se não houver choro. Não há consolo se não houver angústia. Não se fala em consolo se não houver angústia, se não houver choro, se não houver dor. Então tem aqui um período, tem aqui uma palavra forte que é a dor. Né? Nós quando pensamos no luto temos que pensar consoladores. Consoladores. Nós que somos filhos de Deus devemos sempre estar prontos para consolar os outros. Né? Devemos estar prontos para consolar os outros. Mas a própria Bíblia fala no livro de João 16 que ele já nos enviou o Consolador. Amém. Nós temos a graça de ter o Espírito Santo de Deus como Consolador, não é? Então, nós temos que estar sim naquele período de choro, vamos chorar, mas nós temos que ir a Deus. Senhor, existe um Espírito Santo que consola. O Senhor já nos deixou com o Espírito Santo. Jesus diz, é necessário que eu vá para que ele volte. E eu vos enviarei o Consolador. Então, o Espírito Santo é o Consolador. Né? O Consolador, na primeira dimensão, é o Espírito Santo. Ele mesmo nos conhece, ele mesmo vai nos consolar. E Deus não precisa que alguém lhe diga, consola aquela alma, aquele hoje está assim, aquele hoje está assado. Deus sabe. Então, nós, como filhos de Deus, que somos o quê? Os ingleses falam God carry. Nós somos aqueles que carregam, os carregadores de Deus. Né? Nós carregamos Deus. A Bíblia diz que o objetivo da conversão é que nós carreguemos Deus, carregamos Cristo, a nossa imagem e semelhança. Então nós devemos carregar, né, o Espírito Santo. Nós somos os carregadores, nós temos que levar o consolo para as outras pessoas. Então é necessário ter essa componente. E como lidar? Não é fácil lidar. Chorar, vamos chorar. Chorar é uma reação humana. É fisiológica. O choro tem duas dimensões. O choro pode ser resultado da alegria, pode ser resultado da tristeza. A própria Bíblia fala, Jesus chorou. Várias pessoas choraram. Ana chorou antes de ter o filho dela e chorou quando recebeu o filho dela. Não é? Várias pessoas na Bíblia choraram. O próprio Davi, quando perdeu o filho dele, que era o filho do adultério com a outra mulher. Davi chorou, diz que Davi chorou, rasgou as vestes todas. Davi não comeu, Davi chorou. Davi só parou de chorar quando ele percebeu que já não tinha o filho, que o filho tinha morrido. E ele parou de chorar. Diz a Bíblia que ele levantou, tomou banho, trocou as vestes e foi adorar o Senhor. Mas Davi chorou. Então o choro é resultado daquela libertação de endorfinas. Acho que a mana aqui que é psicóloga sabe. O choro é uma necessidade. Na vez de dizer, há pessoas que dizem, não, tu não podes chorar. Há religiões, há crenças que dizem que a pessoa não pode chorar, a pessoa não pode chorar é mal, a mulher não pode chorar, a viúva não pode chorar, a viúva não pode enterrar. Não, Jesus Cristo, ele mesmo é o marido da viúva. Ele mesmo chorou. Minha irmã, se está a doer, chora. Minha irmã, se está a doer, chora. Chorar é uma coisa normal, mas se está a doer, chora.
Amém. Ah, homem não chora, não é verdade. Jesus era homem, Jesus chorou. Jesus tinha as duas dimensões, 100%, 100% homem, 100% Deus. Amém. Jesus tinha todas as dimensões possíveis e Jesus chorou. Ah, homem não chora, homem chora sim, pode chorar, se está a doer. Homem não tem dor. Sim, Há crianças que dizem que não, mulher não chora, mulher não pode ir a isto. Não. O choro é uma reação normal. Há libertação aí de endorfinas, de hormonas que são liberadas para mostrar. Até mesmo porque há filósofos que dizem que o choro alivia. Alivia, sim. O choro alivia. O choro alivia. Vamos chorar sim. Vamos fazer como Davi. Vamos chorar. Depois, vamos a Deus. Amém. Porque o Espírito de Deus hoje aprendemos sobre o Espírito da promessa que vivifica. Amém. A Bíblia fala que é a sua palavra, o que? Espírito e vida. Amém. Vamos chorar. Mas temos que chorar, como a Bíblia diz, não sejamos ignorantes, não vamos chorar como choram todos. Vamos chorar como quem tem esperança. Quem tem esperança. Diz, hoje eu estou a chorar porque perdi meu marido, hoje eu estou a chorar porque perdi meu filho. Mas nós vamos nos encontrar na outra vida. Amém. Vamos nos encontrar na eternidade. É preciso chorar com esperança. Para isso nós temos que desenhar, construir agora essas bases. Para que possamos chorar todos com esperança. É necessário desenhar, começar a construir agora essas bases. Para que possamos todos chorar a saber que meu irmão morreu, vamos nos encontrar na outra vida. Então, eu creio que é normal o choro. O choro é uma reação normal. É preciso chorar, sim. É preciso chorar, mas às vezes a pessoa não aguenta. Às vezes a opressão é demais. E eu tenho mesmo testemunho de pessoas que não suportam, não aguentam, porque eram muito próximos. Eram parceiros, eram filhos, eram muito próximos. Então nós temos que buscar nessa altura consolo do Espírito Santo. É verdade. Vamos buscar estar com pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que nos consolam, pessoas que nos levam a Deus. Pessoas que lêem para nós a palavra. Olha, esta palavra é vida. Quando eu leio esta palavra me lê. A parte interessante da Bíblia, quando eu pego para ler a Bíblia, não sou só eu que estou a ler a Bíblia. A Bíblia também começa a me ler. Amém. A Bíblia começa a me ler a minha. Começa a perceber, começa a sondar meu coração, começa a perceber onde está a angústia, onde está a dor, onde está a problema. Quer dizer, quando eu vou ler a Bíblia é que está a me ler. Amém. Amém. Saio dali enquanto a Bíblia já me leu. Sabe como é que a Bíblia te lê? A Bíblia te dá uma resposta que nem tu imaginavas que ela havia de te dar. Amém. Então a Bíblia te lê. Quando tu vais ler a Bíblia também vai te ler. Amém. Então, é preciso sim estarmos com pessoas, mas a palavra é espírito e vida. Amém. Ela vivifica todas as áreas mortas dentro de nós. Ela traz vida. Amém. Então, é bom sim, mas temos que buscar consolo também na palavra do Senhor. Porque o nome já diz, ela é vida, ela vivifica. Ela está aqui só para dar vida. Porque esta palavra não vai mudar. Essa palavra já foi feita. Ela já foi criada. E ela se renova a cada dia. Então é importante nós estarmos sempre na palavra. Eu tenho uma irmã que também está a passar, feliz ou infelizmente ela está a passar pela história de luto, mas quando eu digo esse feliz, por quê? Porque através do luto ela chegou a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Porque se não vamos pela dor, não vamos pelo riso, vamos pela dor a Deus. Amém. E para nós é uma alegria a pessoa ir para Deus, porque é aquilo que Deus nos mandou fazer. É uma alegria quando alguém vai para Deus. Então, sabe, nós chegamos a um ponto em que já ninguém consegue consolar ela. Um dia vamos chamar ela também para vir nos dar aqui testemunho. Eu acredito que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Então, ela de repente, já ninguém aguenta. Já não há nada que tu dizes a ela. Há momentos que ela simplesmente sozinha, quando ela pega a palavra, tu vês ela sair do quarto a rir. Tu perguntas, mas ela... Palavra. Amém. Ela um dia vai nos testemunhar como a palavra tem me levantado. É palavra. E agora que eu estou a falar convosco, essa Bíblia estava com ela, estou a ver aqui notas dela. Amém. Então eu acredito que Deus sempre vai me elevando. Amém. Então a palavra ela vivifica. Amém. Então podemos entender aqui com a irmã que nós aqui, que Deus ele acaba usando várias formas e uma delas é a leitura da palavra. A palavra ela vem para nos consolar e
É incrível que Jesus, quando morre e vai aos céus, ele diz, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Consolador. Então era necessário que esse Espírito, porque sem esse Espírito, a pergunta é quem iria nos consolar? Porque há quem, quando há luto, os familiares vêm, as pessoas vêm, a casa enche. Infelizmente agora, por causa do Covid, já não temos aquilo que é o afeto das pessoas. E infelizmente isso traz também vários outros problemas, que é a depressão, que é a ansiedade, porque estar com as pessoas também acaba trazendo um consolo para todos nós. E o que o Covid fez praticamente também foi nos afastar-nos um dos outros. Então, quem irá nos consolar? Estamos num tempo onde já nem não temos as pessoas, porque quando alguém se vai, nós temos a tia vem, a prima de não sei onde vem, a minha amiga, a melhor amiga vem, e a pessoa X. Mas agora temos número limite para poder entrar num velório. Temos número limite para poder entrar num cemitério. Então é muito complicado quando nós confiamos nas pessoas, quando nós confiamos no afeto das pessoas, mas quando nós pegamos e olhamos para a Bíblia, aqui é onde nós encontramos o consolo. Aqui Covid não vai chegar e dizer nós não podemos ler a palavra. Covid não vai chegar e dizer não, guarda a tua Bíblia no sítio X e tu também fica no sítio X. Nós temos esta palavra. Até onde nós podemos, porque a Bíblia diz, buscai a Deus enquanto ainda se pode achar, porque haverá um tempo onde não iremos achar. Onde mesmo a leitura da Bíblia será algo muito difícil. Então devemos valorizar parece um simples livro, mas é um livro da vida. E como bem disse a nossa amada Palmira, a palavra é que nos leva. Tu abres a Bíblia, tu estás sem rumo, tu perguntas, mas Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não estou a aguentar. E tu pegas simplesmente, tu nem sabes como é que calhas naquela página, tu lês e começas ali a ver Deus é pai do órfão, é o marido da viúva, e tu não percebes como é que tu chegaste até aquela palavra, mas é Deus a te consolar. E Deus, ele a te consolar, Ele a pegar a tua mão, Ele a passar a mão dele na tua cabeça e dizer, filha, eu sou teu pai. O teu pai físico já não está aqui, mas eu sou teu pai. Eu vou continuar a te dar assistência. Então esta palavra é para alguém que esteja a passar pelo luto, alguém que perdeu alguém amado, alguém que perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Queremos trazer essa palavra como consolação, queremos trazer essa palavra como esperança. Há uma esperança ainda para aqueles que morreram. Todo aquele que morreu, ele dorme. Todo aquele que morreu em Cristo, ele dorme. Espera, sim, pelo dia da ressurreição. Então, é normal sentir angústia, falta, saudades, porque são pessoas que nós convivemos, são pessoas que estiveram sempre do nosso lado. Mas se olhamos para Deus e para a esperança que a palavra de Deus nos dá, nós iremos ter fé e continuar a viver acreditando que um dia nós estaremos juntos nos céus, porque da mesma forma que o outro se foi, eu também irei. É verdade. E esse dia é importante, e como disse a irmã Palmira, é necessário começar a plantar desde já, porque todos nós vamos embora. Então é necessário desde já orar pelo seu pai, orar pela sua mãe, para que nós possamos ter certeza que quando chegar aquele dia, nós possamos ter o descanso de, ok, eu perdi a pessoa, mas a pessoa foi descansar nos céus. Não há melhor coisa que saber e ter certeza que o nosso ente querido está nos céus, está com Deus, e que um dia nós iremos nos encontrar. A Bíblia nos diz que nós iremos ver o pai da fé, que é Abraão. Todos nós queremos conhecer. Estamos cheios de perguntas. Nós queremos conhecer todos e nós acreditamos, porque eles são pessoas que morreram na palavra, são pessoas que morreram em Cristo. E nós também olhamos para eles, não eram pessoas sobrenaturais. A Bíblia diz que eles tinham as mesmas emoções, são pessoas normais como nós. Então, se eles morreram e foram para os céus, é também possível que isso aconteça conosco. Amém, irmã Palmira? É isso. E ainda vai se morrer muito, em nome de Jesus, né? Isso também vemos num dos selos, acho que é o 5º selo no livro do Apocalipse, né? Que os mortos diziam Deus, Deus, e
E quando é que vai chegar a nossa justiça? Quando? E Deus disse, não, aguardem um pouco. Ainda estão a vir outros que vão morrer por causa da palavra. Então, que é para que eu possa me levantar. Então, é uma coisa que nós temos que ter dentro de nós. É uma certeza que nós temos que ter dentro de nós. Mas essa certeza nós só vamos ter se nós nos levantarmos e decidirmos ter uma vida de comunhão com Deus. É preciso compreender que nenhuma dor para Deus é em vão. Nem mesmo a dor é em vão. Nem mesmo a dor é para nada. Para Deus tudo tem um propósito. Não há nada na vida de nenhuma pessoa que está a acontecer sem que Deus saiba. Não há nada que está a acontecer ou que vai acontecer na vida de um ser humano. Porque Deus não fez vamos lá, o evangélico à sua imagem. Não fez o muçulmano, o católico à sua imagem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, tudo que é o homem é business de Deus, é assunto de Deus. Como diz um irmão nosso, isso me concerne. Tudo que tem a ver com o homem, isso me concerne. Então, Deus não fez o evangelho com a sua semelhança. Deus não fez fulano X a sua imagem e semelhança. Deus fez o homem a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o negócio do diabo é mesmo afastar esse homem. Então, colocando também essas barreiras de religiosidade, crenças, feminismo, não sei o quê, um monte de coisa, isto pode, isto não pode, só para quê? Só para trazer esta separação, para trazer este problema, para trazer esta situação. Mas Deus fez o homem, Deus não fez Antônio, fulano, fez o homem a sua imagem e semelhança. Ele não faz exceção de pessoas. Perante Deus, nós somos iguais. Não há melhor, não há pior. Aliás, os melhores que se passam piores. É assim que diz a palavra. Os grandes é que devem servir os pequenos. É assim que diz a palavra. Então, não negligencie sua dor. Não pense que a sua dor é uma coisa pequena, não. Usa a sua dor para se aproximar de Deus. Deus, por quê? O que é que tu podes fazer com essa dor? Nós vemos mesmo desde a Bíblia, cada dor é um propósito para Deus. Eu costumo dizer assim que o deserto é uma dor. Amém. Deserto é um problema. Acho que deserto é a nossa morte física também. Mas deserto é uma alegria para Deus. Amém. Deserto é aquilo que dá vida. É incrível tu percebes como o deserto para Deus está a dizer, eu estou a trabalhar no deserto. Você não está a entender, mas eu estou a trabalhar no deserto. Olha, que ele fica em silêncio. Ele fica no silêncio. Mas por quê? Porque, nota, um bom é marciano, né? Que trabalha com ferro. Aqueles que fazem, né? Eles trabalham no silêncio. O único barulho que soa ali é o barulho das marteladas. Eles trabalham no silêncio. Deus também é assim. Está a fazer a obra. Está a trabalhar no silêncio. Então, se é uma dor, pergunta a Deus. Porque não se esqueça que toda a dor, todo o caminho, todo o período, Deus vai usar a ti para curar outras pessoas. Ou a gente pensa muitas vezes que Deus vai descer, o Espírito Santo vai descer assim. Também pode. O Espírito Santo pode descer do céu o fogo. Essas coisas Deus pode fazer. Isso aí não é problema para Deus. Não é problema. Mas não é o que Deus quer fazer enquanto você está aqui, eu estou aqui, meu irmão está aqui. Por que é que nós temos que orar, Deus vir em forma de... tudo bem, Deus caiu na sarça, assim era fogo. Mas você está aqui hoje. Nós queremos que Deus pode. Deus não há o que Deus não possa fazer. Mas você vai fazer o quê? Deus quer usar a nós como os carregadores de Deus. De Deus, amém. Quer usar a nós como carregadores de Deus para fazer o trabalho. Então a nossa dor, temos que ir a Deus e dizer, Deus, bem está a doer sim, mas o que é que o Senhor quer nesta dor? Vais perceber que Deus vai te curar. Deus até pode não remover, mas Deus vai te ajudar a superar. Deus vai criar robustez naquela situação. Há vezes que Deus não tira aquele problema. Amém. Mas Deus não cria robustez, nos dá força para nós aguentarmos aquele problema e curarmos outras pessoas. Quem consola os outros? São os que já nós tivemos uma mãe aqui no culto que estava a nos contar sobre o luto dela. Já tivemos um culto aqui das mulheres, que a mãe contava. Ficamos todas aqui, babadas, com lágrimas até aqui, a chorarem com a história que ela contava. Como ela consola outras pessoas com aquilo que Deus fez na vida dela. Então é tudo um propósito. Tudo Deus usa todas as coisas. Amém. Então, irmã Pamela até lembrou-me aqui de um testemunho de uma mãe, o irmão Bote conhece, que estava a passar pelo luto, que ainda passa, né, pelo luto,
mas ela agora está muito diferente de como nós conhecemos ela no princípio. Ela diz que uma vez estava aí sentada a chorar e a perguntar a Deus por que aquilo, por que aconteceu, e a dor era tão enorme. Ela diz que ligou a TV e caiu na JTV. Ela disse, deixa assistir, talvez vão falar algo de importante ou de especial. Ela diz que não conhecia a televisão, mas ela sentou, assistiu e lá conheceu o irmão, tirou o número do evangelista Amâncio. E a partir do número do evangelista Amâncio, ela ligou para ele. Ele acabou também falando comigo que era para poder conhecer a mãe. E ela foi contando a história dela, de como foi encarar o luto. E hoje ela está aqui na igreja, pela graça de Deus. Ela não conhecia a igreja, ela não cultuava aqui na igreja, mas através da televisão, por causa do sofrimento e a dor que ela carregava, ela olhou para a televisão e disse, não sei, Deus me direciona alguém que pode me ajudar a esta dor. Eu não sei o que fazer. E passou no rodapé o número do evangelista Márcio. Ela disse, eu não sei o que eu vou fazer, talvez ele pode me ajudar. Ela disse que até pensou, levar o número dele ou então passar para outro canal. Disse, deixa ver o que ele pode fazer por mim. E era Deus naquele momento, ouvindo aquilo que era a oração dela, o choro dela. Porque quando passamos pelo luto, até parece que Deus já não está lá. Quando passamos pelo luto, até parece que Deus não está a ver aquele momento. Mas Deus, Ele vê tudo. Ele lê os nossos pensamentos. Essa mãe, num momento onde ela pensou que tudo já havia desabado, nós vemos o que Deus já mostra através da televisão, que há alguém que pode lhe ajudar. E através daquele número, ela hoje está aqui. Ela vem para a igreja. Ela agora é uma pessoa alegre. A sua filha, ela diz que ela voltou a sorrir, que ela tinha perdido quilos e hoje ela voltou a recuperar. Mas por quê? Porque Deus é um Deus consolador. Deus, Ele consola os nossos corações. Deus, Ele olha para nós. Ele não esquece daquilo que é a nossa dor. Deus, Ele conhece cada episódio da nossa vida, nos mínimos detalhes. A irmã Palmira, nós a caminho mesmo da igreja, a irmã Palmira ensinou-me algo muito importante. Ela disse, Deus, Ele não precisa se mostrar em coisas grandes, mas em coisas pequenas, em coisas mesquinhas, parece nada. Aquela dor, aquele pensamento que nós pensamos que, não, isto Deus não vai perceber. Mesmo a dor física, aquela dor, de repente, uma unha está a doer, ou então o couro cabeludo, eu não estou a perceber. E eu fico a perguntar, mas Deus, o que se passa? E dia seguinte já está tudo bem. Há quem sente aquela dor e para 5 meses, 3 meses no hospital, mas Deus, quando tu mencionas o nome dele, Ele vem, Ele é um socorro no momento da angústia. Então Ele está lá naquele momento de dor, naquela pergunta, por que Deus, que a pessoa xixi foi-se embora, porque era tão cedo. Deus, Ele tinha projetos, Ele tinha sonhos, sim, Deus sabe de tudo isso, mas se Ele foi embora é porque era aquela hora que Deus determinou. E porque também tem acontecido algo, irmã Palmira, as pessoas que passam pelo luto, ou todos nós que passamos pelo luto, temos aquela questão, mas por quê? E muitas das vezes nos culpamos. Até acabamos dizendo, não foi minha culpa, eu é que fui negligente. Há casos de suicídio, tem uma Palmira que nós temos atendido, que a pessoa chega e diz, eu estou assim, eu estou deprimida, porque a pessoa X morreu por minha causa. Porque a pessoa X, não, eu deixei a pessoa sair, eu não deveria deixar a pessoa sair, eu tinha que ter acompanhado meu marido ao hospital, eu tinha que ter estado com ele quando ele recebeu aquela bala, ou então quando ele ficou doente, não, eu tinha que ter dado mais atenção. Mas será que nós podemos prevenir a morte, irmã Palmira? Será que nós temos condições de dizer, não, essa pessoa aqui não vai morrer porque eu posso fazer a coisa X? Até irmão Buda que estava a fazer não. Eu estava a fazer não aqui com a mão, não indicar. Olha, até mesmo Jesus dizia, ninguém sabe qual é a hora. Amém. Ainda não é chegada, eu só dizia, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Ele dizia, sou eu e o Pai sabíamos, ou o Pai que sabe qual é a hora. Amém. Estás a perceber? Mesmo nós que somos médicos, nós fazemos aquilo na datação, né? Uma mamia grávida.
nós damos data provável de parto. Nós não damos data do parto. Pode coincidir antes, depois ou naquele mesmo dia, mas nós temos data provável do parto. Eu amo essa pessoa que faz essa fórmula, porque ele não disse data do parto, data provável do parto. Porque nem mesmo com tanto estudo científico ele não conseguiu perceber qual é a data do parto. Assim como a data da morte. O médico pode dizer, tens mais 6 meses, tens mais, você chega aí mais 5 anos a viver. Porque Deus que é dono da vida. Ele que é o dono, ele que desliga o interruptor, ele liga e desliga o interruptor. Há mulheres que estão anos e anos a tentar conceber, anos e anos, só ligaram um simples interruptor, Senhor. O dia que decidiram ligar o interruptor, Deus, as coisas já aconteceram. Até em condições inapropriáveis ao olho do homem, ao olho humano. Sabe, é o poder da vida, a vida é Deus. Ele que liga, ele que desliga. Não é o que você pode fazer. Eu vou contar testemunho de uma irmã, que é uma irmã que por acaso, pronto, eu acho que ela é uma pessoa, estávamos ainda nesse processo de fé com ela. Ela sofreu muito com a morte do pai, ela teve passou mesmo por um trauma de luto. E foi difícil para ela, foi difícil. Ela conta aquilo com muita dor, foi uma coisa muito difícil. E ela era tão apegada ao pai, que ela vivia numa cidade, o pai vivia noutra. E ela mandou vir o pai. Né? Não, ela tinha que vir para a cidade do pai para ir ver o pai estava doente e tudo mais. Ela chegou depois do pai ter perdido a vida. Ela não conseguiu chegar a tempo. Então ela começou a chorar, ela começou a se culpar. E ela um dia disse, Deus, por que não me deixaste pelo menos eu chegar? Deus lhe perguntou. Isso contada por ela. E olha que ela não era crente. Olha que ela não era crente. Ela nem sabia ouvir ou saber se é Deus que está a falar. Mas Deus quando chega, Deus é terrível, Deus é forte. Deus chega de tal forma, mesmo que você não lhe conheça, você não saiba. Você vai perceber que aqui é Deus. Deus quando chega, Deus tem marca. Assim como tem Nike, tem Puma, Deus tem marca. A marca de Deus é Deus, é Ele mesmo, eu sou. A marca de Deus é eu sou. A marca dele é eu sou. Então ele disse para ela, no coração dela, ela diz assim, e eu senti no meu coração alguma coisa que dizia assim para mim, e tu terias feito o quê? E tu terias feito o quê? Ela pensava, não, se eu tivesse chegado, eu podia correr, levar meu pai para o hospital. Então eu disse, e tu terias feito o quê? Se eu ia lhe levar na mesma. O meu objetivo era lhe levar. E eu não te deixei presenciar, porque tu ias sofrer mais. Está a perceber a resposta de Deus? Eu não te deixei presenciar, porque tu haverias de sofrer muito mais. Então eu como vi que tu estavas a chegar, então eu lhe levei, até lhe levei antes. Está a perceber? Ela ficou com essa ideia. Ela não ouviu nenhuma voz, mas ela tem essa ideia. Eu falei, uau, Senhor, isso aqui é o Espírito Santo que ministrou no coração dela. Mas ela talvez não sabe te explicar assim claramente. Mas é o Espírito Santo que ministrou. Que ela não podia fazer nada, ela não tinha poder, não era o dinheiro dela, não era a condição dela. Porque ela pensou, com as condições que eu tenho, eu vou chegar, vou levar ele para aqui, vou levar para Portugal. Ninguém tem poder sobre a morte. Quando ela chega, o Senhor Jesus é que tem a chave da morte e do inferno. Ninguém mais tem essa chave. Jesus quando quer desligar, então nós temos já, por quê? Ele tinha muito plano, sim, o plano era do homem, não era plano de Deus. O plano de Deus já acaba quando o plano do homem está a começar. Onde termina o plano do homem, começa o plano de Deus. Onde termina a vida para o homem, aqui eu já não aguento mais. Aqui eu não vou mais, essa dor está-me a matar. Quando Deus se levanta. Tempo do homem e tempo de Deus são assim. Dificilmente o tempo de Deus e do homem são assim. Não é que não possa acontecer, eu acredito que pode acontecer, com Deus tudo pode acontecer. Mas tempo de Deus e tempo do homem são assim. É uma distância da água para o vinho. É por isso que ele diz, aquilo que eu tenho para vocês é uma distância do céu e da terra, aquilo que eu preparei, aquilo que eu pensei. Deus coloca distâncias aqui tão grandes para nos fazer perceber que, maldito homem que confia no próprio homem. Você acha o que você pode fazer? Qual é o poder que você tem? Nem médicos não têm poder sobre a vida, sobre a própria doença. Não tem. Não tem homem, o médico pode dizer, o teu tempo de vida aqui é mais ou menos assim. Ele nunca vai poder te dizer qual é o tempo de vida, sabe? Nem o próprio médico não tem poder sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Eu acho que então não há algo que você pode se culpar, o que eu posso fazer. Enquanto você for homem, sirva aquela pessoa, acompanhe aquela pessoa, faça tudo o que puder aquela pessoa. Mas antes de mais nada, entrega aquela pessoa nas mãos de Deus. Porque no tempo de Deus aquela pessoa diz. Ou então, com um pouco de sorte, ainda apanhamos aquilo que Ezequias, né? Deus acrescentou 15 anos para Ezequias. Amém. Né?
Então isso só Deus pode fazer, nenhum outro homem pode fazer. Nós não podemos dizer, "Ei, vamos orar, Batiba." Amém. Amém. Se o Senhor falou, é hoje. É hoje. É hoje. Amém. Amém. Então, não é uma culpa que vale a pena a pessoa levar. Não vale a pena a pessoa levar a culpa. Quando chega tempo de Deus chega e Deus faz. E Deus não pede autorização de ninguém. Deus não precisa de autorização de ninguém. Mesmo na tua vida, quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus não pede autorização de ninguém. Deus não pede. Se Deus pedisse, era bom em algum momento, então não pede. Amém. Mas como tudo que Ele faz é bom, deixa Deus fazer. Deus é que sabe. Amém. 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 Então, com tudo isso, acabamos vendo que não é, a melhor coisa não é se culpar, a melhor coisa não é perguntar o porquê, a melhor coisa não é estar a culpar-se e pensar que eu poderia fazer. É como nos disse a bem-amada Palmira, há momentos que tu não podes fazer nada. Há momentos que ainda que tu estivesses ali naquele momento, a única coisa talvez que poderias fazer é olhar para a pessoa, fechar os olhos. Então Deus às vezes não quer te ver a sofrer ou não quer te ver a passar por aquele momento, naquele momento. Às vezes Ele acaba levando a pessoa, tu não estando lá ou numa outra circunstância, e nós nos perguntamos, não, eu poderia estar lá, eu poderia fazer alguma coisa, eu poderia ter feito isto, mas quando é a hora, é a hora. Quando Jesus decide que hoje é hoje, então hoje é hoje. Então não podemos nos culpar. Nós como homens não temos essa capacidade. Da mesma forma que Jesus ele acaba salvando alguém, é um episódio de um carro mesmo estar a 1 metro da pessoa, algo extraordinário, mas Deus acaba fazendo com que aquela pessoa ainda continue em vida. Então, para dizer que naquele momento não era a hora da pessoa partir. Quantas pessoas escapam da morte todos os dias, irmã Palmira? Todos os dias. Quantas pessoas são curadas do cancro? Todos os dias, exatamente. Nós já tem milhares de pessoas que foram curadas do coronavírus. E o coronavírus é uma doença que também matou milhares de pessoas. Então, se essas pessoas que tiveram corona e não morreram, não era para morrer, não era aquela hora. Vai chegar um momento, há quem diz até há quem diz, não, era preferível a pessoa morrer de corona, mas não, morreu de pequena coisa, foi dormir e não acordou. Então, se foi dormir e não acordou, não era naquele momento, não era naquela hora que aquela morte deveria ou tinha acontecido. Então, nós queremos, em nome de Jesus, falar para alguém aí em casa que esteja a passar por este momento tão difícil, por este momento tão doloroso. Sim, nós reconhecemos que este momento é muito difícil ultrapassar, é muito difícil encarar, mas com Jesus Cristo, com a palavra, Deus ele vai minimizando aquilo que é a nossa dor. Deus ele vai nos amparando, Ele vai nos consolando e todos os dias Ele vai nos falando uma palavra nova. Todos os dias Ele vai nos levantando. Aquela força que tu não tinhas para ir trabalhar, Ele vai te dando. A dor não desaparece da noite para o dia, não existe essa magia. Há quem uma Palmira chega no consultório de um psicólogo e diz, eu estou a passar pelo luto e eu quero que isto passe. Mas não, a dor não passa da noite para o dia. A dor não vai desaparecer de hoje para amanhã. A dor ela vai permanecer. Mas quando temos Jesus como nosso Consolador, Ele vai nos dando forças para poder encarar essa dor e ultrapassar e fazer outras coisas que nós não conseguíamos fazer por causa daquela dor, daquela falta de fé, daquela falta de esperança. Porque quem se tranca no quarto, quem fica isolado e diz, para mim acabou, não há outra vida. Então Jesus ele vem te agarra e diz, eu sou teu Deus, eu estou contigo. Então nós oramos para que Deus aí em casa possa consolar um coração, possa consolar uma mãe, possa consolar um pai, possa consolar um filho que diz, eu já não tenho esperança porque eu perdi a minha mãe, porque eu perdi o meu pai. Não, Deus ele nos traz aqui para dizer que Ele é teu Deus, que Ele é teu pai, que Ele é teu marido, que apesar da presença daquela pessoa não estar lá consigo, Ele, Deus, o próprio Deus que criou aquela pessoa está consigo. Então Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece aquilo que é a sua dor. Então confia, acredita em Deus e Ele vai sim nos dar esse consolo. Então, irmã Palmira, como forma de últimas considerações, o que a irmã Palmira tem para dizer para os que estão em casa, que estão a passar por este momento triste, este momento de dor, este momento de confusão na mente, porque a pessoa também fica com muitas perguntas. É verdade.
Primeiro dizer, que estava a explicar, eu encontrei uma palavra aqui, 1 Tessalonicenses 5, que diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, né? Então nós não sabemos qual é o dia do Senhor. Devemos viver entregando sempre tudo, em tudo damos graças a Deus, como diz a Bíblia no livro de Tessalonicenses 5. Em tudo damos graças a Deus. E prontos, dizer que uma coisa que a gente pode fazer, a gente não pode deixar de fazer nunca, é orar. É orar, é orar. Em vez de culpa, em vez de todos esses sentimentos que nos fazem confusão, tem perguntas, passa para Deus. O que eu aconselho é que Deus não negligencia nenhuma oração. Até as lágrimas. Deus conhece a voz das lágrimas. Deus conhece o sussurro, as palavras que estão por detrás das lágrimas. Deus conhece, Deus ouve. Então, se é para chorar, chore na presença de Deus. Uma pessoa o que não pode deixar de fazer é de orar. O que é oração? Oração é falar com Deus. Não existe uma regra para orar. Jesus mesmo falou para nós: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu é uma oração. Os discípulos perguntaram como vamos orar. Jesus disse: Pai nosso. Então, quando você se achegar a Deus, tenha certeza que Deus é seu Pai, nosso Pai. Olhe para Deus como seu Pai. Olhe para Deus como seu amigo. Olhe para Deus como seu consolador. E como disse aqui a irmã Fini, o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo vai trabalhar dentro de si. Então, o que eu aconselho, se é alguém que está com dor, se é alguém que está a passar por uma situação, entra no seu quarto, no secreto do seu quarto, ore, se vai, mesmo que sejam em lágrimas, diga: Jesus, eu já não aguento. Diga: Jesus, eu preciso de ti. Eu tenho certeza que Deus vai enviar um anjo, vai enviar uma ajuda para si. Não sabemos como vai ser, se através de uma palavra, através de uma pregação, através do homem, mas ore ao Senhor e o Senhor vai consolar. Então, a forma de nós estarmos próximas a Deus, a forma de nós vermos a Deus é orarmos. Quando nós vamos, não é porque Deus não sabe o que nós precisamos, mas Deus precisa ouvir nós falarmos com Ele. Deus precisa que nosso coração seja entregue, seja derramado. Então, creia que Jesus Cristo existe. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Creia que Ele está ao lado, em volta e ao redor daqueles que têm um coração contrito, como diz a Bíblia. Jesus está perto daqueles que têm um coração angustiado. Está perto do que tem um coração apertado. Nosso coração está apertado, está angustiado, está com essa dor. Não aguenta mais, não consegue mais. Nós estamos aqui também, a nossa igreja, no Centro de Libertação Missionária, o nosso programa, daqui acho que passa tudo. Como disse a irmã Fina, aqui tem uma irmã que pegou um contato. Venha até nós, tem homens de Deus aqui, tem pessoas de Deus que vão orar para si, que vão ajudar a superar este período. Mas a primeira coisa, eu sempre digo, as minhas piores batalhas, para mim, Palmira, foram vencidas no quarto. Os meus piores choros, os piores gritos, acontecem e aconteceram e vão acontecer sempre no quarto com Deus. Então é lá onde eu choro e dia seguinte eu vejo a solução. Eu choro no quarto, dia seguinte eu vejo a solução. Então entra no seu quarto, entra no seu espaço, estabeleça um altar, estabeleça um lugar, diz: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero começar a falar contigo, eu quero ouvir esse Deus que todo mundo fala, que faz, que cura, que consola, que tira, que livra dessa situação. É só falando com Ele. Chama Ele para a sua casa, ore ao Senhor, não se preocupe com as palavras. Não é falar bonito, é coração, entregar, é derramar o seu coração. Que Ele seja verdadeiro. Todas as verdades fala para Deus. Deus, eu acredito que Deus, Ele mesmo que é fiel, Ele mesmo que conhece todos, Ele vai responder. Ele vai trazer uma solução. Ele mesmo vai descer aí na sua casa e vai descer no seu coração com uma solução, com uma resposta para si. Essa é a minha palavra. Amém. Amém. Muito obrigada aos de casa que estiveram a assistir o nosso programa. Agora vamos entrar num momento de oração, onde vamos orar, irmã Palmira, pelas pessoas que estão em casa, pelas pessoas que sentaram para escutar esta palavra. Vamos orar pedindo a Deus para que conforte um coração triste, para que conforte uma viúva, um órfão, uma pessoa que sente saudades daquilo que é o seu ente querido. E vamos orar e colocar nas mãos de Deus todo aquele que não tem mais esperança, todo aquele que até tem pensamentos suicidas porque perdeu alguém que amava. Estamos orando em nome de Jesus.
Pai Deus da graça, Pai Deus da glória, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos pelo teu amor, te bendizemos porque a tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. Nós oramos, Senhor, diante de ti, papai, te agradecendo por esta palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é quem falou, papai. Então oramos, Senhor, Pai, por uma família que nesse momento, papai, está triste. Nós oramos por uma família, Senhor, Pai, que neste momento, Deus, Pai, está de lágrimas, está sem chão, Senhor, Pai. Aquela mulher que perdeu o seu marido, aquele marido que perdeu a sua esposa, Pai, em nome de Jesus, papai, ainda que a pessoa, papai, que tenha que escutar esta palavra não esteja neste momento, mas, Pai, este programa estará gravado, que essa pessoa possa se encontrar com esta palavra, que essa pessoa possa encontrar a consolação nesta palavra. Deus, em nome do Senhor, cura, Senhor, papai, o coração, papai, amargurado, o coração que já não tem esperança, a mulher, papai, que queria se matar porque perdeu seu marido, Pai, consola, papai, em Jesus, aquela família que perdeu seu pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, sabemos que não é fácil encarar o mundo, Senhor, sabemos que não é fácil encarar as saudades, papai, da pessoa que nós amávamos, Deus, mas pedimos, Pai, para que o Senhor, assim como a tua palavra diz, que o Senhor é consolador, então consola uma alma, consola uma mulher, consola um homem, Deus, consola, Pai, em nome do Senhor Jesus, papai, uma família que está em prantos neste momento, Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus, papai, das viúvas, que o Senhor é o Pai dos órfãos, então pedimos que o Senhor possa agora neste momento, através desta palavra, Deus, começa a consolar corações, papai, que possamos encontrar e ouvir testemunhos, papai, neste momento, papai, corações estejam sendo curados, Senhor, que uma pessoa que neste momento está a chorar, papai, a tua mão esteja a, Senhor, consolar, que a sua mão esteja a curar, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te bendizemos, Pai, nós oramos e te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, papai, em nome do Senhor Jesus, obrigada desde já pela restauração de um coração, obrigada, Senhor, desde já pela restauração de uma família, obrigada, Senhor, desde já pela restauração, Senhor, de um homem e de uma mulher, na glória e honra do teu santo nome. Obrigada, Rei da Glória, obrigada, Senhor. Glória para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada aos de casa que estiveram aqui conosco, muito obrigada a Deus, porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui. Então, para dizer que Ele é bom, nós pedimos para que Deus Ele guarde, que tenha uma semana abençoada, que Deus proteja e cuide dos vossos corações. Estaremos aqui próxima semana com vocês. Então, fica sempre ligado a este programa, convida mais pessoas para poder assistir. Partilha o link, sempre haverá, amém, sempre haverá uma palavra boa, uma palavra de restauração, uma palavra que vem da parte do Senhor. Então nós nos despedimos e agradecemos por tudo. E também estamos no YouTube, né? Estamos no YouTube, sim, também. Há um canal lá no YouTube. Vá lá visitar. Like, partilhar, amém. Para que essa palavra chegue além da fronteira. Já estamos no tempo do Evangelho que viaja, né? Amém, amém. Amém, amém. Obrigada.